E saio da vida para entrar na história. Entre 1894 e 1930, o Brasil viveu a República Oligárquica, que foi marcado pela alternância de poder entre as oligarquias cafeeiras de Minas Gerais e... Oligarquia é caracterizada por um pequeno grupo de interesses que controlam as políticas sociais e econômicas em favor dos seus próprios interesses. O último presidente da República Oligárquica foi Washington Luiz, indicado pela oligarquia paulista. Seu governo enfrentou a grande recessão mundial, conhecida como crise de 29. Essa grande crise financeira deu início ao processo eleitoral. De acordo com a política do café com leite, o presidente deveria escolher um político de consenso mineiro e paulista para sua sucessão. Mas, contrariando a oligarquia mineira, o presidente escolheu o político paulista Júlio Prestes. Para enfrentar o candidato de Washington Luiz, foi criada a Aliança Liberal, constituída pelos políticos de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Liderado pelo político mineiro Antônio Carlos de Andrade, que tinha como candidato à presidência Getúlio Vargas, ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz e governador do Rio Grande do Sul, e como vice João Pessoa. Júlio Prestes venceu as eleições, o que causou um grande clima de descontentamento. A oposição falava abertamente sobre um levante armado para impedir a posse de Júlio Prestes. Vargas liderou o levante, que foi chamado de Revolução de 1930, um golpe cívico-militar. Washington Luiz foi deposto por uma junta militar, que entregou poder para Getúlio Vargas, dando assim o fim à República Oligárquica. A era Vargas foi dividida em 3 períodos: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Para ocupar o cargo, Vargas nomeou interventores militares que participaram do golpe, em sua maioria tenentes. Vargas usou como justificativa a desconstrução do poder oligárquico, mas na prática acabou por conciliar os interesses conhecidos como Estado de Compromisso. Criou o Conselho Nacional do Café para minimizar a crise no setor cafeeiro, que tinha como função coordenar a produção do café através da compra de excedente e regular o preço através da queima do café. A relação entre os trabalhadores e o governo mudou, pois o governo agora tinha ciência de que precisava do apoio popular para se consolidar. Cooptação dos trabalhadores, que foi uma das principais marcas do seu governo, conhecido como trabalhismo, que é uma ferramenta de controle social que permitiu ao presidente evitar as oposições das massas opositoras. Vargas, tal qual os governos totalitários europeus, desenvolveu estratégias de propaganda, censura e valorização da sua figura como líder. No campo cultural, Vargas tentou combater a figura de malandro, um tipo de herói marginal das cidades, sobretudo do Rio de Janeiro. Os esforços do governo foram voltados para a ideia de que o brasileiro ideal era o trabalhador. A cultura foi valorizada, como o samba, a capoeira, o carnaval e o futebol foi incentivado, se tornando o esporte mais popular entre os trabalhadores. As oligarquias paulistas estavam descontentes com a limitação do poder. E depois que o Getúlio Vargas nomeou o pernambucano João Alberto Lins de Barros como interventor de Estado, a elite paulista entendeu como provocação e ficou raivosa. Os paulistas queriam uma nova Constituição e, para isso, criaram a Frente Única Paulista, que convocava uma Assembleia Constituinte e a nomeação de um interventor paulista. Vargas cedeu em partes. Ele começou nomeando como interventor de Estado o paulista Pedro de Toledo e determinou reformas na política, como o voto secreto e a justiça eleitoral, mas isso não foi o suficiente. Os paulistas não puderam resistir por muito tempo e a Guerra Civil de São Paulo ficou conhecida como Revolução Constitucionalista. E Vargas nomeou como interventor Armando Salles e elaborou a Constituição de 1934. As principais mudanças estabelecidas pela nova Constituição são apresentadas a seguir. A primeira eleição seria realizada por voto indireto e Vargas foi eleito o primeiro presidente para um mandato de 4 anos. Para compreender o cenário político brasileiro durante o governo constitucional de Vargas, é preciso compreender o contexto mundial marcado pela ascensão do socialismo e do nazifascismo, que foram causados pela crise do liberalismo provocada pela Grande Depressão.
No Brasil, surgiram grupos políticos influenciados por essas ideologias, como a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL, e a transformação da Frente Negra Brasileira em partido político, apresentando uma visão política ultranacionalista e defendendo práticas autoritárias. A Ação Integralista Brasileira, AIB, criada em 1932, liderada por Plínio Salgado, foi inspirada no fascismo italiano e tinha como lema Deus, Pátria e Família, e recebia o apoio de setores da Igreja Católica, parte da classe média e grupos das Forças Armadas. Os integralistas defendiam que o autoritarismo era o único meio para combater o socialismo e defendiam que a elite era a única preparada para governar e conduzir o poder, e cabia a ela controlar as tensões sociais. Os integralistas fizeram grandes investimentos no setor de propaganda para incentivar o anticomunismo e disseminar as suas ideias. Eles tinham ritos e bandeiras semelhantes aos fascistas e nazistas na Europa. Ficaram conhecidos como camisas verdes por conta da cor oficial da AIB. Os adotaram a palavra Anauê, que tem origem em tupi, como saudação nos seus rituais. Do outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, criada em janeiro de 1935, constituía-se em uma frente antifascista que defendia um governo popular democrático, a nacionalização de empresas estrangeiras e o fim do pagamento da dívida externa. Reunia socialistas, comunistas, sindicalistas e setores tenentistas, e tinha como presidente de honra Luiz Carlos Prestes. O rápido crescimento da ANL e a radicalização de seu discurso de oposição a Vargas levaram o presidente a decretar, em julho daquele mesmo ano, a sua extinção e a prisão dos seus líderes. A extinção da ANL acirrou as tensões com políticos mais radicais que atuavam na ilegalidade do Partido Comunista do Brasil, em funcionamento desde 1922. O resultado foi a eclosão de um movimento revolucionário em Natal, em que soldados e civis depuseram o governador e instalaram um governo revolucionário de esquerda no dia 23 de novembro de 1935. 2 dias depois, as tropas do governo já haviam retomado o poder. A tentativa frustrada de deflagrar uma revolução comunista em 1935 foi chamada de intentona comunista, ou seja, um ataque frustrado e imprevisto. Vargas decretou o estado de sítio, suspendendo uma série de garantias individuais e adotando medidas repressivas sob a alegação de uma ameaça de um golpe comunista, e toda manifestação de oposição ao seu governo foi reprimida. Aos poucos, porém, os movimentos contrários ao governo foram reprimidos. O país voltou à normalidade e teve início a campanha para a sucessão presidencial. São Paulo, querendo retornar ao poder, lançou a candidatura de Armando Salles de Oliveira. Os integralistas apostaram em seu líder, Plínio Salgado. Os getulistas apoiaram José Américo de Almeida. Embora desse a entender que o processo eleitoral seguiria normalmente, Vargas articulava um golpe com o apoio de membros das Forças Armadas e de outras figuras relevantes do período, apoiado no discurso anticomunista. Em setembro de 1937, o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, anunciou a existência de um plano comunista para a tomada de poder, o chamado Plano Cohen, que se revelou mais tarde ter sido forjado por militares integralistas. A denúncia foi articulada a partir da divulgação de uma reportagem em uma publicação integralista que afirmava ter tido acesso ao documento que detalhava o plano para a tomada de poder pelos comunistas. A população foi mobilizada pelo medo de uma revolução e a maioria sequer soube da comprovação de que se tratava de uma falsa denúncia, o que garantiu apoio às medidas autoritárias tomadas por Vargas. No dia 10 de novembro de 1937, o Congresso Nacional foi fechado. Vargas anunciou a instalação de um Estado novo e a nova Constituição que passaria a reger o país. A nova Constituição, elaborada por Francisco Campos e outorgada em 1937, inspirada na Constituição autoritária adotada na Polônia, a Constituição Polaca. Os integralistas foram diretamente afetados. Por essa razão, em maio de 1938, esse grupo tentou invadir o Palácio Presidencial e tomar à força o poder. O episódio ficou conhecido como Intentona Integralista. Vargas aproveitou a situação para perseguir lideranças integralistas como Plínio Salgado, que foi exilado em Portugal. A administração pública passou a sofrer maior controle do governo com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP. O objetivo do departamento era racionalizar e modernizar a área pública,
Também foi utilizado para perseguir servidores que se opunham ao governo. Desde sua ascensão ao poder, em 1930, Vargas buscou implementar um sistema repressivo, que ganhou seu contorno mais autoritário durante o Estado Novo. Em 1933, ainda no governo provisório, foi criada a Lei de Segurança Nacional, LSN, e a Delegacia Especial de Segurança Política e Social, a DESP, com a função de reprimir opositores políticos e atividades consideradas suspeitas. A delegacia era chefiada por Filinto Müller, conhecido como simpatizante do nazismo e que tinha contatos com a Gestapo, a polícia secreta alemã. O Estado Novo foi marcado pela intensificação das perseguições às pessoas que se posicionavam contra o governo. Muitas delas foram presas, exiladas e até mesmo condenadas à pena de morte. Para que o aparelho repressivo funcionasse com o apoio da população, Vargas investiu em propagandas governamentais que estimulavam o nacionalismo e a construção da imagem do presidente como protetor da nação. Assim, com o objetivo de controlar as manifestações culturais, aplicar censura prévia e produzir e divulgar a propaganda governamental, foi criado em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, ou DIP. Coube ao novo órgão a construção da imagem de Vargas como o pai dos pobres e a organização de desfiles cívicos e comemorações com destaque para o Dia do Trabalho, em que o presidente era cultuado como herói. As escolas tiveram um papel importante na propaganda do regime varguista. Havia farta distribuição entre os estudantes de material, exaltando a figura do presidente, e o conteúdo das disciplinas era tratado de maneira nacionalista. Durante o Estado Novo, foi feita uma reforma educacional dirigida pelo ministro da Educação, Gustavo Capanema, e que contou com o apoio de intelectuais como Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade. No campo da preservação do patrimônio histórico e artístico brasileiro, o primeiro projeto de preservação foi formulado pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a SPHAE, que mais tarde foi transformado no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a IPAM. Em 1938, o Instituto Nacional de Estatística passou a se chamar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a IBGE hoje em dia, e se consolidou como o órgão governamental responsável pela realização de estudos e levantamento de dados qualitativos e quantitativos sobre a população e o território brasileiro. O rádio também foi um importante aliado na construção da imagem de Vargas. O programa diário, Hora do Brasil, divulgava as ações do governo, o desempenho da economia e além de ser usado pelo presidente como um meio de comunicação direto com os brasileiros. Na tentativa de conciliar tensões sociais por meio de uma identidade nacional acima dos regionalismos, Vargas reconheceu elementos da cultura popular, como a capoeira, e religiões de matriz africana, como o candomblé. O samba se consolidou como símbolo nacional, tanto que o governo estimulou o estilo impulsionando a gravação de sambistas e a execução das músicas nas rádios, desde que aprovadas previamente pelo DIP, como Wilson Batista, Ataulfo Alves e Ciro Monteiro. O Conselho Nacional de Economia foi criado para regular o sistema produtivo brasileiro e promover seu crescimento. Em uma clara política intervencionista, o Estado brasileiro tornou-se o principal agente econômico, captando recursos e tecnologia estrangeira para viabilizar o desenvolvimento e a diversificação do produto industrial. O início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, estimulou a substituição de importações com destaque para os investimentos na indústria de base, como a siderurgia, a metalurgia e a indústria química. Foram também criadas empresas como o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, em 1939, e o Conselho Nacional do Petróleo, em 1938, para regulamentar a exploração dos recursos naturais. Para viabilizar o apoio brasileiro às tropas aliadas na Segunda Guerra, os Estados Unidos concederam empréstimos que foram utilizados por Vargas para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Também foram criadas durante o Estado Novo a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, em 1945, e a Vale do Rio Doce, em 1942. Durante o Estado Novo, foi adotada uma legislação trabalhista inspirada na Carta del Lavoro, adotada por Mussolini em 1922,
foi caracterizada pelo corporativismo, que determinava a participação de representantes do governo e dos sindicatos, reduzindo as tensões e controlando as reivindicações dos trabalhadores. A efetivação das leis trabalhistas veio em 1941, com a implantação do salário mínimo, e se completou em 1943 com a aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que passou a se regulamentar nas relações trabalhistas entre patrões e empregados urbanos e criou registro na carteira de trabalho. As relações de trabalho no campo não estavam submetidas à CLT. A relação entre Vargas e os trabalhadores, assim como a construção de sua imagem como um pai que cuida de seus filhos, levou o governo a ser associado a um fenômeno político latino-americano denominado populismo, caracterizado pela concentração do poder nas mãos de um líder paternalista e carismático com habilidades de dialogar com diferentes setores da sociedade. As demandas sociais seriam usadas pelo governante para manter sua popularidade. Na política externa, o Estado Novo foi marcado pelo contexto da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Vargas adotou uma posição de neutralidade. Ele comercializava com a Inglaterra, com os Estados Unidos e com a Alemanha. Dentro do governo, existiam posições pró-eixo e pró-aliados. Os Estados Unidos temiam o aumento da influência dos países do eixo na América Latina. Para estreitar relações com os países latino-americanos, promoveram a política da boa vizinhança, que incentivava o intercâmbio cultural e o estreitamento das relações diplomáticas. Foi no contexto da política da boa vizinhança que a cantora luso-brasileira Carmen Miranda alcançou o auge da fama, representando nos Estados Unidos a cultura brasileira. A visita de Walt Disney também foi significativa. Além de criar o personagem Zé Carioca, que era uma representação dos brasileiros e da cultura nacional, o cineasta também produziu o filme Alô, Amigos, que retratava vários países latinos, incluindo a ambientação no Rio de Janeiro. A música tema do filme era Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso. A entrada do Brasil na guerra em 1942, ao lado dos aliados, deveu-se em grande parte à pressão estadunidense e a influências internas de setores da imprensa, intelectuais, antifascistas e estudantes. O afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães deu o impulso final. Em 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que enviaria mais de 25 mil soldados para o combate, a maior parte deles para lutar na Itália. Conhecidos como pracinhas, eles se uniram ao exército estadunidense e participaram diretamente do conflito. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o lema de campanha da FEB, "A cobra está fumando", que na verdade é uma alusão irônica ao que se afirmava na época. Quem afirmou? Hitler. Ele falou bem assim: "Mas é mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar da guerra na Europa." Pois dito e feito, como lema de campanha, eles tiveram "A cobra está fumando" e como banner de campanha, eles usaram o símbolo de uma cobra fumando cachimbo. O fato de um governador ditatorial, como o de Vargas, apoiar externamente países democráticos no conflito mundial gerou uma série de contradição interna e estimulou os movimentos de oposição ao Estado Novo. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, criada em 1943, passou a organizar passeatas e protestos contra o governo. No mesmo ano, o Manifesto dos Mineiros, assinado por intelectuais e políticos de Minas Gerais, pediu o fim do regime. No início de 1945, Vargas deu início a um processo de abertura política. Ele anistiou presos políticos e exilados, concedendo plena liberdade de manifestações, convocou eleições gerais para dezembro daquele ano, com a formação de uma Assembleia Constituinte e permitiu a organização de partidos políticos. A partir daí, novos partidos foram criados. O Partido Social Democrata, PSD, que surgiu sob a influência de Vargas e era composto de políticos ligados à estrutura do Estado Novo, e a União Democrática Nacional, a UDN, apoiada pela classe média e formada por políticos liberais antigetulistas. O Partido Comunista Brasileiro, PCB, que saía da clandestinidade, liderado por Luiz Carlos Prestes,
Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, sob grande influência varguista a partir das estruturas sindicais ligadas ao governo e posteriormente ao próprio Getúlio Vargas. Da oposição e das críticas, havia também manifestações favoráveis a Vargas. A mais famosa ficou conhecida como queremismo, o termo surgido da palavra de ordem de seus defensores: queremos Getúlio. Havia ainda os que defendiam a continuidade do governo até que o país tivesse uma nova constituição sobre o lema, constituindo a coligação PTB e PSD, tinha como candidato Eurico Gaspar Dutra. O PCB lançou a campanha do Desconhecido e do Fiuza. O general Eurico Gaspar Dutra venceu as eleições. Era o início de um novo momento da história brasileira, o de uma experiência democrática bastante limitada e com constantes ameaças golpistas.